Fala aí, gente, beleza? Eu sou Marcelo Arruda, seu tutor aqui no YouTube. Galera, apresento a vocês o meu novo escritório. É isso mesmo. Por uns dias eu vou estar gravando para vocês esse quiz, né? De perguntas e respostas lá do Instagram aqui no YouTube de dentro do meu carro. Justamente porque é o lugar que eu tenho o melhor isolamento acústico e o meu escritório está em reforma. Então, acostumem-se com o nosso novo visual. Acredito que vai durar no máximo 2 ou 3 vídeos aí, esse novo formato. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos ao que interessa. Vou trazer para vocês respostas às perguntas feitas lá no Story do Instagram. Se você ainda não faz parte de lá, tá perdendo tempo, meu. Vai lá, Marcelo Arruda Criador ou Arruda Aves. Esses dois perfis geralmente eu lanço aí de forma intercalada o quadro de perguntas lá. Vem comigo, vamos começar o nosso vídeo. Galera, já rodamos a vinheta e vamos começar com o nosso vídeo. E aqui a minha colinha, né? Eu preciso saber as perguntas que vocês me fizeram. E se você ainda não me acompanha no Instagram, faz igual eu falei lá no começo, antes da vinheta. Marcelo Arruda Criador ou Arruda Aves. Em qualquer desses perfis você vai estar muito bem acompanhado, tá bom? Vem comigo, vamos ler essas perguntas e vai aparecer para você na tela agora. Aqui, ó, a primeira pergunta. Como identificar uma ave velha de uma ave nova quando não tem anilha? Galera, vocês querem alguns macetes para saber se vocês estão entrando em barca furada ou, de repente, só mera impressão, né? Já percebeu? Quando você vai comprar uma ave, você fica assim, será que essa ave é velha? Aí o vendedor te fala isso, te fala aquilo e tal. Então eu vou aguçar um pouquinho a percepção de vocês nesse sentido. Presta muita atenção. De início, algumas definições. A primeira delas é: quando a gente fala uma ave velha, entenda como uma ave idosa, tá? Então uma ave que tem uma idade de adulto, assim, quase completando aquele ciclo, né, de vivência dela aqui na nossa vida terrena. Outra questão é ave jovem, é quando a gente está falando ou de filhote ou ave jovem adulta, que está ali predisposta e com a rotina em dias aí para reprodução e para todas as atividades normais de uma ave saudável. Há uma outra definição, né? E essa terceira, anilha. Para quem não conhece, se você chegou aqui agora, se você já sabe o que é anilha, cara, maravilha, tá? Mas vamos respeitar quem não sabe. O seguinte, anilha nada mais é do que uma pulseirinha, né? Ou melhor, um anel que a gente coloca no pezinho da ave ali nos primeiros dias de vida para identificação. Qual que é o objetivo de forma geral de uma anilha? Identificar. Algumas anilhas que seguem, entre aspas, aí, um padrão, ela vai conter data, né? Tipo o ano do nascimento, número de criador, se ele for associado a algum clube ou coisa assim. A outra questão é alguma sigla em específica deste clube ou coisa assim, se ele faça parte. Vamos lá no exemplo, se for a FOB, vai aparecer lá a data, o número da anilha, né? Que esse número ele pode variar de acordo com a quantidade de anilha que você já pediu ou com o número que você quer. Então vamos lá, eu tirei 100 filhotes esse mês. Aí vai lá, tá lá FOB, número 100, né? Por exemplo, se eu for anilha ele com a de número 100. E os outros dados complementares aí de ano do nascimento. Geralmente é assim, tá? Via de regra. Agora, quando a gente fala de anilha de marcação, isso já muda. Então, não vou entrar em detalhes aqui na questão da anilha. Eu quero só trazer essas definições para vocês, beleza? Vamos lá. Galera, quando você tem essa situação, ó, como identificar uma ave velha de uma ave nova, tem algumas coisas e até comportamentos que vão julgar se a ave é mais jovem, se ela é mais velha e etc. Primeiro que eu coloco aqui para vocês é: confira o comportamento. Geralmente uma ave mais nova ela é mais ativa, acelerada, pula de puleiro em puleiro, faz isso, faz aquilo e etc. E uma ave mais velha não. Mesmo com a plumagem ok, mesmo saudável, tudo certo, você vai perceber que ela é menos ativa. Ela fica mais quieta, fica mais na dela, não se mostra assim tão disposta. Isso é uma característica da velhice e não é diferente da gente, né? Você percebe que conforme a idade vai chegando, vai passando, a gente vai tendo os reflexos mais lentos, a coisa vai começando a desgastar um pouco. E tá tudo bem, é um processo natural.
tá? Não significa que uma ave idosa não vai te dar retorno, tá bom? Na reprodução. Mas é interessante que, como qualquer outra coisa que você vai fazer, geralmente as mais novas vão te entregar uma performance melhor, tá? E claro, sem dispensar, né, essa questão aí, essa credibilidade de uma ave já mais experiente. Um segundo ponto que eu destacaria com certeza é a coloração dos pés, tanto a coloração quanto a marcação. Geralmente uma ave mais velha ela tem uma coloração mais esbranquiçada, isso por exemplo nos psitacídeos. E você percebe uma marcação um pouco mais clara e mais nítida, de tipo como se fosse poros, sabe? Você consegue perceber isso e algumas delas desenvolvem até algumas escamações, algumas os parasitas, vamos dizer assim, com mais facilidade. Então, assim, uma ave idosa, ela tende a ter essas características. Não é regra, mas normalmente uma ave com uma idadezinha avançada, ela vai ter realmente estas características. Então, aqui uma noção para vocês assim de forma bem prática. E vamos para a nossa segunda pergunta. Vale a pena trocar a criação de vacas pela criação de aves? Isso aqui é polêmico. Já pensou se eu falar para você que vale? Ou se eu falar para você que não vale? A verdade é que esse tipo de pergunta é complexa, muito complexa e vai além de uma resposta simples. Eu não consigo dizer para você assim, cara, faz isso que vai chegar nisso. Faz assim que vai. Eu não consigo, porque eu não tô desse lado aí. Eu não sei sua realidade. Então, assim, aqui dentro do meu estilo de vida hoje, eu vivo só das aves. Aqui, por exemplo, o canal no YouTube, vocês podem ver que meus vídeos são bem amadores. Eu gravo, olha pra você ver o meu cenário. Eu gravo conforme vai surgindo aqui a disponibilidade do tempo e etc. Hoje mesmo eu estou gravando para postar para vocês ainda hoje. Então, assim, eu vivo exclusivamente aí das aves. Eu não tenho uma outra renda, vamos dizer assim. Claro, aqueles ativos e tal, tudo que vem, tudo que é proveniente das aves. Então, assim, hoje o meu salário e tudo é colorário aí das aves. Então, eu vivo disso e vivo bem, não reclamo. Deus há de abençoar e tem abençoado muito, que eu tenho vivido uma vida muito plena, muito boa aqui nessa terra, aqui com as aves. Então, assim, tem como, tá? Você ter sucesso com as aves, só que é um processo muito maior. Quando a gente fala assim, Marcelo, você trocaria a criação de vacas pela criação de ave? Eu, Marcelo Arruda, trocaria. Por quê? Porque eu sei mexer com ave, eu não sei mexer com vaca, eu não sei, não faço ideia, cara. Eu faço o quê? Eu vou lá no mercado e compro 1 litro de leite. Como é que esse pessoal tirou esse trem dessa vaca lá e essas coisas eu não sei. Então, o moral da história aqui, o resumo da coisa é que invista em conhecer, tá? De repente a criação de vaca é para você, ou de repente não faz sentido. Ah, Marcelo, eu moro num apartamento onde eu vou criar vaca. Vamos, você tem noção? Então, assim, tudo tem que ser muito próximo da sua realidade, do que está dentro do seu universo. Então, para eu responder aqui para você essa pergunta, olha lá, ó, valeria a pena trocar a criação de vacas pela criação de aves? Eu, com o conhecimento que eu tenho sobre vacas e com o conhecimento que eu tenho sobre ave, eu iria com certeza nas aves, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei mexer com as aves. Agora a vaca eu não faço ideia, amigo. Eu precisaria estudar, precisaria ver quem está fazendo, quem tem resultado, isso principalmente. Mas digo para você que está em dúvida entre entrar na criação de aves ou coisa assim, a primeira coisa, aqui até um insight que eu passo muito para o meu pessoal, a galera que faz a consultoria comigo. Inclusive, tem um link na descrição aí se você interessa em ter um serviço de consultoria, principalmente com a finalidade de venda. Eu pego muito no pé disso, porque não basta a gente reproduzir, a gente tem que vender, né? Então, eu friso muito essa questão de venda. Eu te ensino a vender as aves. O resumo é isso. Vamos lá. Quando a gente pega uma ideia dessa de criação, de reprodução para venda e tudo, duas coisas são fundamentais e basilares até para a gente começar aqui. Isso eu falo para a galera de consultoria, são alguns insights que eu passo. Aqui, ó. Quando você pensa em trocar o seu estilo de vida pela criação de aves, entenda que não existe conta redonda. Marcelo, como é isso? Isso eu já até falei em um outro vídeo, vai aparecer para vocês no card.
é muito polêmico até, mas não existe conta redonda. Não é porque você tem 3 casais de calopsita que cada casal vai tirar 5 filhotes, e você vai vender os 5 filhotes e vai dar tantos reais, e você vai recuperar o que você investiu, e etc, etc. Não existe conta redonda. Então não vá nessa ideia. Não vá. Não chega investindo tudo que você tem. Não chega, experimenta do mercado. Conheça. Conheça. Porque diferente da gente reproduzir, é a gente vender. Como eu falei para vocês, nas minhas consultorias eu pego muito no pé da venda. Precisa ter venda, não adianta. Você pode fazer o que você quiser, se você não vender, tanto faz. Você tá entendendo? Ah, Marcelo, mas eu gosto da criação, então opta pelo hobby, que aí você não sofre. Porque se você fala que é hobbyista ou que quer criar por hobby e de repente leva essa ideia de hobby para um outro nível, né? Falar, ah, Marcelo, eu quero levar essa criação aí para uma formatação de negócio e etc. Cara, se você vai fazer negócio, deixa tudo muito claro, tá? Tudo muito claro. Qualquer negócio que não vende, quebra. Então você precisa vender. E a natureza ela é farta. Eu não me canso de falar isso. Se você plantar um caroço de milho, você acha que esse caroço de milho vai dar um outro caroço de milho? Claro que não. Ele vai dar tipo umas 20 espigas e cada espiga tem 1000 caroços de milho. Não sei, posso estar fazendo conta errada, né? Posso estar fazendo conta errada, mas é sempre farto. É isso que acontece com as aves. Quando você tem um casal, você vai ter tipo 3 reproduções de 4 filhotes em cada reprodução. Então, 2 aves que você tinha vai virar o quê? 14 aves. Isso numa temporada, né? 4 vezes 3 é 12. Mais as 2 que você tinha, dá 14 aves aí numa temporada, num cenário normal. E depois que você tirou esses filhotes, o que você vai fazer com isso? Você vai chegar, por exemplo, lá no cara do Seed Pass aí de perto da sua casa e trocar eles por Seed Pass? Ou você vai falar, ô, debita aqui da maquininha aí, você pega uma taxa e me passa o resto. Não é assim, galera, não é assim que funciona, não é um crédito. Isso é animal vivo, isso precisa de muito mais para você vender esses animal vivo, não é tão simples assim. Eu até desafio você, presta atenção, você que está me ouvindo, tenta, claro, se ficar dentro da sua realidade, tenta vender um casal de qualquer ave. Escolhe uma ave e dá uma olhada no meu Instagram lá, escolhe uma delas. Sei lá, uma neofema, alguma coisa. Pega as fotos dessa ave, posta num grupo de WhatsApp ou em qualquer lugar que você tenha rede aí de contato, de acesso e tenta vender. Sente essa experiência, tá? Sente essa experiência. Se porventura você vender, aí você me fala, Marcelo, eu consegui vender. Que aí eu dou um jeito de disponibilizar um acesso melhor dessa ave para você, tá? Para você sentir esse mercado. É um compromisso que eu faço com você. Mas faz esse teste. Depois que você fazer esse teste, você vai experimentar do que é essa questão da venda, que é muito maior do que tão somente a reprodução. Então não vacila, não vacila, não vai na ideia, em resumo, é difícil, dá trabalho, mas tem como, é possível. Tudo que é difícil, pouca gente faz. Justamente por quê? Porque dá trabalho. Então pouca gente está disposta. Então se o negócio fosse simples e fácil, estava todo mundo rico com esse negócio de ave. Tá bom? Então, resumindo aqui a pergunta do nosso amigo, não tem uma resposta clara, tá? Não tem uma resposta clara, mas tem possibilidade. Se você conhece muito bem desse mercado de bovino lá, de vaca e etc, cara, investe no mercado que você conhece. Se você não conhece ou quer experimentar o mercado das aves, conheça, vá a fundo e principalmente aprenda a vender. Entenda os canais de venda, entenda o processo de venda, entenda tudo. Não é técnico, é prático. Valeu? Tamo junto, espero que tenha sido legal para vocês. Espero você lá no meu Instagram me fazendo a próxima pergunta que vai sair aqui neste vídeo. Valeu? Tamo junto e que Deus continue abençoando a todos vocês. Valeu!